Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2 A Epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, descrescia em sua forma, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-se-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-a. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente,
A epífise parece construir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise, como glândula da vida espiritual do homem. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Muito bem, amigas e amigos ouvintes. A Renata concluiu a leitura de parte do capítulo 2 e eu estou aqui para comentar e realizar algumas interpretações. Pois bem, no capítulo anterior, como vocês podem se lembrar, o André Luiz está em uma reunião mediúnica, acompanhando o instrutor Alexandre e observando o funcionamento de uma reunião mediúnica. O André Luiz então recebe do Alexandre considerações interessantíssimas a respeito da funcionalidade da reunião mediúnica. Trata da necessidade do equilíbrio do médium para receber a ajuda dos espíritos que colaboram na execução de uma reunião mediúnica. Fala-nos também o André Luiz e o Alexandre sobre o preparo que o médium tem que ter para bem exercer a sua atividade mediúnica e que naquela reunião específica que eles estão presentes, do grupo de médiuns que podem exercer sua mediunidade,
apenas um estava preparado para intercambiar o contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o Alexandre, ao perceber que os demais médiuns não tinham condições de realizar a sua atividade mediúnica, e apenas um médium seria capaz de fazê-lo, então Alexandre chama um espírito, designa um espírito para realizar essa comunicação mediúnica. E alerta esse espírito que ele deve, no transcorrer de sua comunicação, privilegiar assuntos que possam ser de interesse do grupo. Ou seja, esclarecimentos que possam ser de interesse do grupo. É claro que isso dá margem ao entendimento de que se outros médiuns estivessem preparados, poder-se-ia atender um ou outro caso que revelasse a necessidade de um indivíduo de ser esclarecido, de um espírito de ser auxiliado em uma questão específica. Contudo, como apenas um médium está apto a realizar a comunicação mediúnica, o Alexandre recomenda que esse espírito que vai comunicar, cujo nome é Calisto, transmita uma mensagem de interesse geral. E o capítulo 1 termina exatamente com o Calisto iniciando a sua mensagem através daquele médium preparado. Hoje nós vamos acompanhar a interpretação da primeira parte do capítulo 2. Como temos anunciado, em virtude do tempo que a rádio nos concede para apresentar o programa assumiu um novo formato e cada capítulo pode ser lido e interpretado em mais de um programa. Então vamos à interpretação do capítulo 2. Como vocês devem ter observado pela leitura da Renata, e talvez pela leitura que o ouvinte ou a ouvinte possa realizar em sua casa do livro Missionários da Luz, esse capítulo é dedicado a analisar a epífise. A epífise, como já foi dito na leitura anterior, nos comentários anteriores, é uma glândula. Aos olhos da ciência humana, as glândulas são órgãos cuja principal função é produzir hormônios e equilibrar o metabolismo orgânico. A glândula pineal, ou epífise neural, que é a glândula que estamos estudando nesses primeiros momentos da leitura, comentários do livro Missionários da Luz, pois bem, essa glândula pineal está localizada no centro do cérebro. E segundo a ciência, suas funções ainda necessitam de muitas discussões, porque não está clara qual é a função ou quais são as funções dessa glândula. Sabe-se que ela tem ação direta na regulação do sono e nas funções sexuais. E tem o tamanho de uma ervilha. Vocês devem se lembrar, com certeza, que a ervilha não é uma coisa muito grande. É pequena. Cabe entre 2 dedos de nossa mão com facilidade. Agora então vamos imaginar. Essa glândula pequenina tem funções que a ciência ainda não conseguiu definir em sua totalidade. Mas o nosso interesse maior aqui não é o estudo da ciência humana, mas sim o estudo da ciência espiritual, que nos é apresentada através do espírito André Luiz. E o André Luiz, nesse instante que inicia-se o capítulo 2, ele está observando o médium que está permitindo, intermediando a comunicação do espírito Calisto. E ele observa o cérebro do médium que está sob a ação mediúnica do Calisto.
E mais especificamente, ele localiza a glândula pineal ou a epífise e verifica na epífise mais luz ele observava. Tanto que em determinado instante o André Luiz esclarece que aquela glândula minúscula transformara-se em um núcleo radiante. E o que seria um núcleo radiante? É um foco de luz intensa. Você já tentou dar uma olhada em uma lâmpada mais potente? Não uma lâmpada mais fraca, ela não vai te ofuscar, mas uma lâmpada mais potente, a intensidade da luz pode incomodar a vista, pois que é muito radiante. É exatamente o que está acontecendo aqui na glândula pineal. É lógico que a ciência humana não vai conseguir mensurar com os aparelhos atualmente disponíveis essa radiação. Mas o André Luiz, com as suas percepções espirituais, ele consegue enxergar a glândula pineal ou epífise como um núcleo radiante. E aí, curiosamente, porque essa é uma característica fundamental do André Luiz, ele observa os outros componentes do grupo mediúnico e percebe que a epífise emitia alguma luz, mas não se comparava à luminosidade transmitida pela epífise do médium em transe mediúnico. E mais interessante, que não só ela irradiava intensa luz, mas do mundo espiritual, e o André não sabe precisar exatamente de onde, luzes suaves desciam e entravam em contato com essa luz radiante oriunda da epífise. E ele percebeu então que havia alguma vibração muito sutil, imperceptível para ele, e que essa sutilidade, este acontecimento, tinha ligação direta com o transe mediúnico. Então André Luiz lembra-se das questões do estudo da medicina quando ele for encarnado, porque o André Luiz revela no livro Nosso Lar, que inicia a série A Vida no Mundo Espiritual, de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pois bem, lá naquele livro Nosso Lar, o André Luiz revela que fora, enquanto encarnado, médico. E ele se lembra dos estudos que fizera de medicina. Com a maturidade do indivíduo, essa glândula perdia algo de sua capacidade e quase desaparecia, no afirmar do André Luiz. Aparentemente, pelo que a gente pode entender, a epífise entrava em estado vegetativo. Existia, mas não exercia tarefa específica. E o André Luiz, aquilo incomodou o André Luiz, porque como médico ele tinha aprendido que a epífise, em determinado momento da vida, depois de passar os primeiros momentos da infância, perdia sua atividade e entrava em estado vegetativo. Então ele aguarda o Alexandre para que o Alexandre possa esclarecê-lo o que acontecia ali em torno da epífise. E o Alexandre chega conhecendo a curiosidade do André Luiz, como nós conhecemos a curiosidade de alguns amigos. Algumas pessoas nossas conhecidas, nós sabemos que estarão curiosas em determinadas circunstâncias. E o Alexandre conhece muito bem o André Luiz e se aproxima dele já sabendo que ele está curioso com a epífise. E é então que o Alexandre esclarece que a epífise é a glândula da vida mental, que embora a ciência humana reconheça que ela perde muito de sua atividade, mas acorda na puberdade, revelando as forças criadoras do indivíduo e continua a funcionar, mas ligada às questões psíquicas do indivíduo.
Olha que interessante. No início, a epífise relaciona-se às questões do desenvolvimento sexual do indivíduo na infância. Mas depois, ela passa a relacionar-se diretamente com as questões psíquicas dos indivíduos. E o Alexandre continua suas revelações. Afirma ele que aos 14 anos, a epífise, que estava em uma condição semi-estacionária, recomeça a funcionar com sua plenitude. Vamos até dar uma lida, relembrando o que a Renata leu, para que a gente possa melhor visualizar. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Olha que interessante, pessoal. André Luiz esclarece que aos 14 anos, e afirma ele aproximadamente, de acordo com as informações que ele colheu com Alexandre, ou seja, não é necessário que em todo indivíduo seja exatamente aos 14 anos. Vai depender de uma série de circunstâncias. Da maturidade espiritual do indivíduo, do desenvolvimento orgânico de cada um. Em determinado momento, desta forma, aproximadamente aos 14 anos, a glândula pineal, que se encontrava em uma espécie de suspensão em sua atividade, retorna à sua plenitude e vai se ligar às questões da esfera emocional. Observem bem, a glândula pineal deixou de exercer funções exatamente orgânicas e passou a exercer funções que ligam o corpo físico, o indivíduo encarnado, ao seu pretérito, ao seu passado, às suas encarnações anteriores. Mas faz essa ligação não como uma lembrança do que aconteceu em outras vidas, mas na questão afetiva, emocional. São aquelas sensações que o indivíduo que entra na puberdade tem. Aquele universo de contradições que lhe causa conflitos entre o mundo em que ele se encontra inserido e os seus sentimentos individuais. Aquilo que o mundo exterior lhe apresenta como sendo a cultura da qual ele faz parte e os sentimentos que ele tem dentro dele, que foram conquistados em várias e sucessivas encarnações. Então a glândula pineal é a porta que liga o indivíduo que está reconstruindo sua vida em uma nova encarnação, onde lhe foi apresentada uma nova cultura, um novo modo de ser, e o seu passado, carregado de informações relativas a experiências já vividas, com todas as emoções e sentimentos que compõem esse quadro. O Alexandre esclarece que essa glândula, a epífise, preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. E o corpo etéreo é o corpo espiritual, é o perispírito. Portanto, a glândula pineal exerce função de elevada importância. O Alexandre deixa muito claro. A questão da emotividade está intimamente ligada à glândula pineal. E não resta dúvida, se analisarmos
mesmo que de forma superficial, os indivíduos muito ativos na mediunidade têm muita emotividade em si. Geralmente são pessoas nas quais o sentimento, as emoções, têm grande importância em suas vidas. Logo em seguida, um dos esclarecimentos do Alexandre requer uma análise mais aprofundada. Diz o Alexandre que essa glândula desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Ele nos dá a entender que esse desatar é sutil, porque mesmo aos 14 anos, antes disso, nós não temos uma exata noção do que fomos em vidas anteriores. Você, ouvinte, não se lembra o que foi em vida anterior. Isso é uma bênção, como a doutrina espírita nos esclarece. O esquecimento do passado nos ajuda a construir um presente diferente do que nós já vivemos em outras vidas. Nos ajuda a reparar, nos ajuda a entendermos com aqueles com os quais nós tivemos diferenças em existências anteriores. Pois então, esse desatar, essa ligação que a glândula pineal faz com o nosso passado emotivo, não significa que nós nos lembremos do que vivemos em outras vidas, mas que as emoções experimentadas em outras vidas, elas se manifestam de alguma forma no indivíduo. Daí, como já dissemos, esses conflitos que nós apresentamos na puberdade. Porque, como já dissemos, as experiências do passado se manifestam através das emoções, em choque, muitas vezes, com o mundo que nos cerca. Nós temos as nossas tendências, os nossos gostos, as nossas inclinações, que foram construídas durante seguidas encarnações. E esses gostos, tendências, se manifestam desde cedo nos indivíduos. As preferências. E isso se manifesta em nós. Se passei vidas seguidas me ligando à música, é difícil imaginar que um indivíduo que reencarna não tem alguma inclinação, algum gosto, alguma tendência para a música. E a emotividade que cerca esse processo de reconhecer a música como algo valioso para si, a pineal exerce uma importância fundamental, pois que ela é a porta de ligação das emoções. Assim, a epífise auxilia-nos a despertar essas tendências, ao realizar essa ligação emocional de sentimentos entre o presente e o passado. Contudo, como Alexandre esclareceu e a própria ciência reconhece, a glândula pineal, a epífise, nos primeiros momentos da nossa infância, ela está ligada a questões do desenvolvimento da sexualidade. Ora, então, há de ter uma ligação entre a glândula pineal e as glândulas genitais. E essa é a pergunta que o André Luiz faz ao Alexandre. E o Alexandre esclarece que, diferentemente da glândula pineal, as glândulas genitais exercem um papel muito mais mecânico. Elas segregam os hormônios do sexo. Apenas isso. Ou seja, elas cumprem um papel. E esse papel a ser cumprido é determinado pela glândula pineal. A glândula pineal, então, determina que as glândulas sexuais, as glândulas genitais, realizem o seu papel.
Logo em seguida, o Alexandre lembra que a função principal que eles vieram ali exercer foi analisar a questão sob a ótica espiritual e convida André Luiz a voltar à questão principal do problema, deixando as questões de análise orgânica, da análise de como funciona o organismo humano, para outro momento. E é então que nós aproveitamos a oportunidade e interrompemos aqui a nossa interpretação. No próximo encontro, a Renata continuará lendo o capítulo 2 e nós continuaremos a realizar os nossos comentários e interpretações. Agradecemos a sua presença e convidamos para estar conosco no próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!